Durante 15 temporadas, Supernatural nos mostrou uma verdade que poucos fãs param para pensar. Não são apenas os monstros que decidem quem vive e quem morre. São as armas. Algumas delas mudaram o rumo da história. Outras destruíram seres que pareciam intocáveis. E algumas foram tão poderosas que o próprio universo cobrou um preço por sua existência. Hoje, você não vai ver uma lista comum. Hoje, você vai conhecer as 10 armas mais fortes de Supernatural, organizadas da menos poderosa entre as lendárias, até a arma mais absurda, mais injusta e mais perigosa que já existiu, e quando chegarmos ao topo, você vai entender por que nem mesmo os Winchesters ousaram usá-la sem medo. Mas antes de começar, já deixa aquele like poderoso que fortalece demais o canal e, claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que rolar por aqui. Tudo certo? Então bora direto pro vídeo. Se o seu trabalho envolve caçar monstros sobrenaturais, então existe uma verdade que você precisa aceitar logo de cara. Coragem não é suficiente. Experiência ajuda, fé ajuda, mas nada disso mantém você vivo se, no momento decisivo, a arma em suas mãos for inútil. No universo de Supernatural, balas comuns, lâminas normais e força bruta quase sempre falham. Vampiros se regeneram, demônios riem da dor humana, anjos ignoram ataques que matariam qualquer pessoa comum. E é exatamente por isso que desde o início da série, uma pergunta sempre esteve no ar, mesmo quando não era dita em voz alta. Quais são, de verdade, as armas mais fortes já usadas pelos Winchesters? Hoje, não vamos falar de todas. Hoje, vamos separar o que é apenas útil do que é realmente devastador. Neste vídeo, você vai conhecer as 10 armas mais poderosas de Supernatural, organizadas da menos forte entre as mais fortes, até chegarmos àquela que beira o impensável, a arma que muda o jogo, a arma que ameaça até a própria criação. Ao longo de mais de 15 temporadas, vimos dezenas de objetos mágicos surgirem, desaparecerem, serem esquecidos ou destruídos. Muitos deles impressionam à primeira vista, mas poucos realmente resistem quando colocados à prova contra as entidades mais antigas e perigosas da existência. Para montar este ranking, existe um critério claro. Só entram armas criadas com o propósito de matar. Por isso, não incluirei itens como as mãos de Deus, porque apesar de seu poder ser usado de forma ofensiva, não parece que esse fosse o seu propósito original. Também não vou incluir objetos comuns que funcionam como uma espécie de criptonita para monstros específicos, como água benta ou prata. Essa mesma lógica se aplica a armas normais que passam a ter a capacidade de ferir determinadas criaturas, apenas por meio de bênçãos. Um exemplo são os shoujo, que são vulneráveis a katanas abençoadas por meio de uma oração shintoísta. Além disso, decidi não incluir armas criadas a partir da modificação de feitiços ou rituais. Portanto, ficam de fora itens como bombas demoníacas, balas matadoras de bruxas ou geradores de pulsos hiperbólicos. Nada de objetos improvisados. Aqui, cada arma nasceu para ferir e destruir e encerrar ameaças sobrenaturais. Algumas exigem contato direto, outras funcionam à distância. Algumas dependem de quem as empunha, outras simplesmente não se importam. E agora, começando pela 10ª posição, vamos à primeira delas. Na 10ª posição do nosso ranking está a faca demoníaca. Sim, uma das armas mais conhecidas da série, mas também uma das mais limitadas quando comparada às gigantes que ainda virão. Introduzida ainda nas primeiras temporadas, essa lâmina rapidamente se tornou a favorita dos Winchesters para lidar com demônios comuns. Cravada nos órgãos vitais de um hospedeiro possuído, ela é capaz de destruir completamente a entidade demoníaca. Em muitos casos, o hospedeiro também morre, mas nem sempre. A faca mostrou que, com precisão, era possível salvar uma vida humana enquanto se eliminava um espírito do inferno. O problema é que seu poder para por aí. Existem 4 pesos pesados conhecidos que resistiram a golpes que teriam eliminado demônios mais fracos. Embora todos tenham sentido dor em algum grau, conseguiram se recuperar e continuar lutando. O primeiro é Alastair, um demônio de olhos brancos e o grande torturador do inferno. Sempre que foi atingido pela faca, ele parecia sentir dor e, em uma ocasião, um golpe no coração foi suficiente para desacelerá-lo temporariamente. Mesmo assim, a lâmina nunca pareceu capaz de matá-lo de vez. Em seguida temos Abaddon, uma cavaleira do inferno de olhos negros. Assim como Alastair, a lâmina conseguiu feri-la, mas ela foi capaz de se recuperar com o tempo. Ficou claro que a faca simplesmente não poderia matá-la. Depois vem Caim, o antigo demônio que se mostrou completamente imune a uma facada no coração. Isso faz sentido, já que ele possuía a marca de Caim, que torna seu portador praticamente indestrutível. Por fim, temos Ramiel, o príncipe do inferno de olhos amarelos. Ele mal foi afetado pela faca, embora
embora ao menos tenha soltado algumas faíscas ao ser atingido. É amplamente assumido que a lâmina também não funcionaria contra outros cavaleiros, príncipes ou demônios de olhos brancos. Fora esses casos excepcionais, o restante do inferno provavelmente é suscetível à faca. Ainda assim, ela fez pelo menos uma aparição em todas as temporadas após a segunda e acumulou um total aproximado de 60 mortes, 56 demônios, um cão do inferno, 2 humanos não possuídos e um Rugaru. E caso você esteja se perguntando sobre a escrita presente na lâmina, a resposta é simples. Ela não significa nada. Não se trata de uma língua real, apenas um conjunto de rabiscos, sem significado definido. A faca foi a primeira lâmina mágica apresentada na série, mas não a mais importante. Fora os demônios, a faca se torna apenas uma lâmina comum, útil, confiável, icônica, mas longe de ser absoluta. É por isso que ela abre o ranking, mas não avança além disso. Subindo uma posição, na 9ª colocação, entram as espadas de sangue de dragão. Extremamente raras, lendárias e específicas, essas armas existem com um único propósito: matar dragões. E isso, por si só, já diz muito. Para que uma dessas espadas seja forjada, é necessário o sangue de um dragão, o que significa que alguém precisou matar um antes. Isso torna sua criação quase impossível nos tempos modernos. Espadas como Excalibur, a espada de São Jorge e a espada de Brunswick são associadas a esse tipo de forja, embora apenas uma delas seja totalmente confirmada. Contra dragões não há discussão, são fatais, mas fora desse contexto, essas lâminas não demonstram habilidades sobrenaturais adicionais. Elas podem ser destruídas, quebradas, inutilizadas. São armas lendárias, sim, mas extremamente situacionais, poderosas dentro de um cenário muito específico e por isso não conseguem subir mais no ranking. Na 8ª posição estão as lâminas angelicais. Quando os anjos foram introduzidos na série, eles trouxeram consigo essas adagas prateadas de lâmina triangular, menos majestosas do que espadas flamejantes, mas incrivelmente eficientes. Uma lâmina angelical pode matar demônios e também anjos, algo que a faca demoníaca não consegue fazer. Elas funcionam contra seres celestiais até o nível de um serafim, além de ceifadores e cães do inferno. Também são usadas para extrair a graça de um anjo, transformando-o em humano. O problema é que elas falham contra arcanjos e demônios de elite, como os príncipes do inferno. Ramiel, por exemplo, praticamente ignorou um golpe pelas costas. São armas extremamente úteis, abundantes e perigosas, mas ainda possuem limites claros, e neste ranking, limites custam posições. Na 7ª colocação aparece a lança de Miguel. Criada pelo próprio arcanjo Miguel, essa arma não é apenas uma lâmina presa a um cabo. Ela carrega runas específicas que desencadeiam um efeito único. Contra demônios, o impacto é devastador. Eles simplesmente explodem. Contra anjos, o efeito é ainda mais cruel. A lança causa uma corrupção sombria que consome o ser celestial lentamente, drenando sua força até a morte completa. O mais assustador é que esse efeito não é instantâneo, é agonizante. E mais, ela funciona até contra príncipes do inferno, seres que resistem às lâminas angelicais comuns. Seu único ponto fraco é que, se for quebrada antes do processo se completar, o feitiço é desfeito. Ainda assim, estamos falando de uma arma capaz de eliminar entidades do mais alto escalão do céu e do inferno. Na 6ª posição, a lança da Dark Kaia. Essa é a única entrada do ranking que não pertence ao universo principal, vindo de uma realidade alternativa sombria e repleta de monstros conhecida como o Lugar Ruim. A lança foi usada por Kaia, uma das poucas humanas sobreviventes daquele mundo. Diferente de outras armas lendárias, não existe qualquer informação sobre sua origem. Kaia simplesmente já a possuía, o que levanta a possibilidade de que o artefato tenha sido encontrado ou herdado, ou até mesmo feito de um material que só existe naquele universo. O fato de nunca ter sido criada outra lança reforça o quão rara ela é. O que torna essa arma realmente impressionante é o seu efeito contra arcanjos. Um único golpe sério foi suficiente para ferir Miguel do universo apocalíptico, forçando-o a recuar. Além disso, a lança deixou uma cicatriz permanente em seu receptáculo, algo que Miguel não conseguiu ou não quis curar. Não há confirmação de que a lança seja capaz de matar um arcanjo, mas o simples fato de ser tratada como uma ameaça real por um dos seres mais poderosos da série já justifica sua posição no ranking. Após ser quebrada ao meio e liberar uma pequena explosão de energia, a lança nunca mais voltou a ser usada, permanecendo como uma das armas mais misteriosas de Supernatural. Chegando à 5ª posição, encontramos Mjolnir,
Mjolnir, o martelo de Thor. Diferente de versões populares da cultura pop, esse martelo não exige dignidade nem pureza. Ele conjura raios, destrói deuses pagãos e carrega uma força bruta que poucas armas conseguem igualar. Thor o usava como extensão de seu próprio poder divino, e mesmo fora de suas mãos, o martelo continua sendo uma ameaça real. Ele não é sutil, não é elegante, mas é esmagador, um instrumento de destruição direta feito para aniquilar. Na quarta colocação está o Colt, o revólver místico forjado em 1835 durante a passagem do cometa Halley, uma arma tão lendária que até demônios antigos e anjos acreditavam que ela poderia matar qualquer coisa, e quase podia. Vampiros, deuses pagãos, a Fênix, o alfa dos vampiros, um príncipe do inferno, todos caíram diante dele. Sua maior vantagem sempre foi o alcance. Enquanto quase todas as outras armas exigem combate corpo a corpo, o Colt permite matar à distância. Seu maior limite são as balas especiais e o fato de não funcionar contra algumas entidades específicas, como arcanjos. Ainda assim, poucas armas na série acumularam um histórico tão impressionante de mortes definitivas quanto o Colt. A arma possui a inscrição Non timebo mala gravada no cano, uma expressão em latim que significa não temerei mal algum. Já o cabo de madeira contém um pentagrama entalhado. Fora esses detalhes, o Colt aparenta ser feita de materiais completamente comuns, sem nada de extraordinário em sua composição visível. Agora entramos no top 3. Na terceira posição do ranking está a primeira lâmina, uma adaga feita a partir da mandíbula de um animal, criada nos primórdios da humanidade. Seu primeiro dono conhecido foi Caim, o primeiro filho do primeiro homem. Ao perceber que seu irmão Abel estava sendo manipulado por Lúcifer, Caim tentou protegê-lo. Lúcifer aceitou poupá-lo, mas impôs duas condições. Caim deveria se tornar o portador da marca, uma antiga maldição carregada desde antes da criação do universo, e deveria matar Abel com as próprias mãos. Sem alternativa, Caim aceitou e usou a primeira lâmina para cumprir o acordo. Com o tempo, a lâmina se tornou misticamente ligada à marca, funcionando como uma extensão da maldição. Quando empunhada por alguém que carrega a marca, ela se torna capaz de matar demônios, ceifeiros, anjos e até os cavaleiros do inferno. Ela também é a única arma conhecida capaz de matar outro portador da marca, desde que a maldição tenha sido transferida. Quando usada por alguém sem a marca, a primeira lâmina se torna praticamente inerte, funcionando apenas como uma arma óssea comum, embora seja considerada indestrutível. Ainda assim, seu histórico sangrento e seu vínculo com a marca fazem dela uma das armas mais perigosas já vistas em Supernatural. Na segunda posição está a arma empunhada pela própria personificação da morte. A sua foice, no início da série, ela aparecia como uma pequena foice de mão, mas com o tempo evoluiu para uma foice completa, à altura do poder que representa. Essa arma é absurdamente letal. Segundo Crowley, ela é capaz de matar demônios, anjos e ceifadores, e tudo indica que pode até matar a própria morte. Um único golpe foi suficiente para reduzir a morte original a pó, provando que não se trata apenas de lenda. Mesmo um ferimento não fatal já é uma sentença definitiva, pois a foice provoca uma podridão que se espalha pelo corpo da entidade atingida. Billy, a segunda morte, afirmou que esse tipo de dano é impossível de sobreviver. Quando uma morte morre, sua foice desaparece junto com ela, e a próxima morte manifesta sua própria versão da arma, sempre diferente no visual, mas igualmente devastadora, simples, direta e aterradora, uma das lâminas mais perigosas já vistas em Supernatural. Na primeira posição, o Equalizador. Estamos falando de uma arma que supostamente pode matar qualquer coisa, até o próprio Deus. No final da 14ª temporada, Chuck cria pessoalmente o Equalizador, uma pistola mística descrita por ele como capaz de eliminar qualquer ser existente. Mesmo sendo um mentiroso recorrente, o próprio Deus demonstra temer essa arma, a ponto de ressuscitar Lilith apenas para recuperá-la quando os Winchester se tornam uma ameaça real. O maior feito do Equalizador acontece quando Sam atira em Chuck, ferindo o Todo-Poderoso e o deixando vulnerável pela primeira vez. Esse tipo de dano só havia sido possível antes com o poder combinado de 4 arcanjos contra a escuridão, o que coloca a arma em um patamar absolutamente único dentro da série, mas o Equalizador tem um custo mortal. Ele cria um vínculo direto entre o atirador e o alvo, refletindo no usuário exatamente o mesmo ferimento causado. Isso transforma a fragilidade humana em uma arma letal, já que, ao morrer, o humano leva junto até seres primordiais. Se essa arma realmente fosse usada para matar Deus, o impacto poderia quebrar o equilíbrio fundamental da criação, colocando a própria realidade em risco. Por isso, sem dúvidas, o Equalizador ocupa o topo absoluto como a arma mais poderosa de todo o universo de Supernatural. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelas armas mais fortes de Supernatural. Agora que você conhece o ranking completo, queremos saber a sua opinião. O que achou dessa lista? Será que você colocaria alguma arma em uma posição diferente? Não deixe de comentar aqui embaixo e compartilhe o seu próprio ranking. E se você curtiu esse vídeo e quer ficar por dentro de mais
mais conteúdos incríveis sobre o universo de Supernatural. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E lembre-se, o legado não acaba, ele apenas se reinventa a cada novo desafio. Até a próxima, Hunters!